Andressa Dalvich Jorge, OAB 119.172. Agravo de instrumento número 51.805.45.38.2021.821.7000. Cumprimento essa colenda à Câmara, os desembargadores aqui presentes, a eminente desembargadora Milene Maria Michel e os serventuários da Justiça. Serei bem breve. Trata-se de um agravo de instrumento interposto pelos agravantes Gilberto e Nilva contra os agravados Ivânia e Luiz Carlos. Em torno desse imóvel já existem duas ações de reintegração de posse. Uma ação ajuizada pelo senhor Luiz Carlos contra a Ivânia e uma ação ajuizada por Ivânia contra o senhor Joás. Os agravantes adquiriram esse imóvel do senhor Joás. O senhor Joás possuía uma procuração que lhe foi ortogada pela agravada Ivânia, conferindo poderes para transferir e negociar esse imóvel com terceiros. Tá? Eles adquiriram esse imóvel em abril de 2021. Eles fizeram o pagamento de 225 mil durante o correr do mês de abril. Até a data de 13 de abril, eles realizaram o pagamento de 120 mil. Nessa data, eles receberam uma mensagem do senhor Luiz informando que havia alguma desavença sobre o imóvel. Tá? Até então, eles não tinham conhecimento nenhum, eles acreditavam que o imóvel estava livre de qualquer embaraço. Nessa data, no dia 13 de abril, eles tomaram conhecimento que havia algum problema com o senhor Luiz Carlos, com o agravado Luiz Carlos. Conversaram, após essa mensagem, com o vendedor do imóvel, o senhor Joás, e se garantiu que estava tudo certo, que não teria problema nenhum, que o imóvel poderia ser, que a venda poderia ser concretizada, que eles poderiam continuar realizando os pagamentos conforme já haviam combinado e vinham fazendo. Após esse episódio, em junho, no final de junho de 2021, os agravantes foram notificados pela polícia para prestarem esclarecimentos acerca da compra do imóvel. Tá? Foi aí que surgiu a situação com a senhora Ivânia. Eles não tinham conhecimento das alegações da Ivânia, de que ela teria sido enganada pelo senhor Joás, de que a procuração que ele teria não teria finalidade para transferir o imóvel para terceiros. Novamente, eles fizeram contato com o vendedor, com o senhor Joás, que garantiu que estaria tudo certo, que ele já estaria esclarecendo com a Ivânia o que tinha acontecido, o que teria ocorrido. Quando tomaram conhecimento das alegações da senhora Ivânia, ao falarem com o Joás disponibilizou algumas mensagens trocadas com Ivânia. Nessas mensagens, a gente pode analisar que a agravada Ivânia sempre teve conhecimento da negociação realizada com os agravantes. Ela, em momento nenhum, mencionou isso na sua ação anulatória com pedido de reintegração, mas ela sempre teve conhecimento. Tanto é que nessas mensagens, ela pergunta dos agravantes, pergunta do Betim, né? Ela pergunta se o Betim estaria sabendo da situação envolvendo o processo com o Luiz Carlos, e entre eles combinam de deixar quieto. Essa é a expressão que eles usam nas mensagens, inclusive. Vamos deixar quieto por enquanto, boca de siri. Ela chega a falar para o senhor Joás. Né? Então, isso demonstra que, além dela saber que o imóvel tinha sido negociado com os agravantes, com o Gilberto Betim e a Nilva Betim, ela também combinou com o senhor Joás de não mencionarem nada para os agravantes da situação envolvendo o agravado Luiz Carlos. Né? Isso demonstra que quando os agravantes adquiriram o imóvel, eles não sabiam da situação envolvendo o Luiz Carlos e eles não sabiam da situação envolvendo a Ivânia, né? que provavelmente surgiu depois. Nas mensagens trocadas entre a agravada Ivânia, não se verifica nenhuma nulidade. Ela, pelo contrário, ela se mostra lúcida, ela se mostra sabendo da situação, ela mostra que ela sabe que foram os agravantes que adquiriram o imóvel. Além dos agravantes terem adquirido esse imóvel de boa fé, sem saber das alegações trazidas pelo Luiz Carlos, sem saber das nulidades que alega a senhora Ivânia agora, eles fizeram do imóvel moradia. Eles estão residindo no imóvel, eles reformaram o imóvel, fizeram todo o acabamento que precisava, e isso fica provado nas mensagens, nas imagens tiradas pelo próprio oficial de justiça. Quando o oficial de justiça esteve na residência, ele fez diversas fotografias e lá demonstra que ficou roupas sobre a máquina de lavar, que ficou roupas estendidas no varal, que ficou alimentos em cima da pia, né? As imagens comprovam que eles fizeram do imóvel a residência, que eles residem lá até hoje.
Então, além deles terem adquirido o imóvel de boa-fé, na data do dia 13, quando receberam uma mensagem do Luiz Carlos, já haviam pago o valor de R$120 mil, já estavam terminando as reformas para se mudar. E a questão da Ivânia, eles também só tomaram conhecimento da desavença da Ivânia quando foram intimados no final de junho de 2021 na delegacia para prestar esclarecimentos. Eles já haviam terminado o pagamento, realizaram todos os pagamentos combinados com o senhor Joás e já haviam inclusive feito a transferência desse imóvel, né? Tinham feito o registro averbado, a compra na matrícula do imóvel. Outra questão que é importante destacar é que não havia qualquer averbação sobre a indisponibilidade do imóvel na matrícula. Não existia qualquer averbação que demonstrasse que o imóvel estava com algum embaraço que não pudesse ser comercializado. Os agravantes tomaram esse cuidado antes deles comercializarem o imóvel. Eles sabiam que o imóvel era de propriedade da Ivânia, eles procuraram a Ivânia, a senhora Ivânia, e ela mesma informou, como fica comprovado na ata notarial que está no processo, ela mesma afirmou que o imóvel deveria ser negociado com o senhor Joás, que ele teria procuração para negociar e para fazer as transferências. Então, em momento nenhum, ela foi enganada nessa questão, né? Se o senhor Joás está em débito com ela precisa cobrar do senhor Joás os valores, o que eles combinaram entre eles. Os agravantes não podem ser responsabilizados porque a parte deles eles fizeram. Eles olharam se havia indisponibilidade sobre o imóvel e não havia nenhuma indisponibilidade. Eles pagaram o valor ajustado, né? Por essas razões, nós pedimos o provimento do agravo de instrumento para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel até o julgamento final dos embargos de terceiro.